Que presença. Como o Senhor é maravilhoso, irmãos. Eu só vou pedir aqui, acho que não vai virar para cá, não. Porque o meu negócio é escrever no papel, no caderno, não adianta que é escrever. Amados e amadas, eu vou falar amados, né, que fica no total. Eu louvo a Deus por esse dia tão precioso, né? Eu louvo a Deus pelo privilégio de estarmos com todos vocês aqui do interior. Isso para nós é um privilégio, né? Alguns eu conheço, alguns não, algumas. Mas eu quero agradecer ao Senhor, porque o nosso Deus, em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Ele tem nos agraciado. Em todo tempo, nós ficamos alegres, né? Como o César falou aqui, realmente, a alegria do Senhor é a nossa força. E nada melhor do que nós nos alegrarmos, e principalmente quando estamos com os irmãos, né? E eu quero abrir aqui com um versículo muito precioso. Está lá em Gálatas 5:1. Não sei se vai projetar também. Que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você esta tarde. Você realmente se sente livre? Você acha uma pessoa livre? E eu estava orando ao Senhor, eu falei, uau, Senhor, que privilégio poder ministrar, né? Lá no interior. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? E aí? Fala comigo. Eu quero receber um maná fresquinho do Senhor. E veio algo muito forte ao meu coração sobre governo. Aí mas assim, como César tivesse falado comigo que ele ia ministrar sobre governo, né? Aí eu falei, vou perguntar para ele o que ele vai ministrar, porque, sei lá, né, para não ficar de repente o mesmo tema, né, a mesma coisa. E o tema aqui da palavra que Deus me deu foi governo, autoridade e poder. Aí eu falei assim para o César, eu falei, ô César, você vai ministrar sobre governo, né? Ele, não. Falei, como não? Eu falei, eu ouvi audivelmente você falar para mim que ia ministrar sobre governo. Ele falou assim, não, Paulo, eu não vou ministrar a palavra de Davi, tal. Aí eu falei, ai, Senhor, amém. E assim, amados e amadas, eu vou confessar aqui, né? Quem me conhece pertinho ali sabe, né? Eu falei, a Rê também, né, Rê? A Pan. Aí eu falei assim, Senhor, uau, então o Senhor me dá o alimento ali, né, para eu poder digerir e passar. Mas tudo acontece na última hora, no último minuto, sempre foi assim comigo. E aí, o Senhor falou muito forte realmente ao meu coração. Só que ele comentou algo, a palavra primeiro ela vem para nós, né? A gente digere e aí vem descendo. Então, realmente, foi ali para mim. E eu falei, uau, Senhor, então é isso mesmo que eu tenho que falar, né? Porque eu não sou uma pessoa tão ousada igual meu marido, eu sou mais ali, né? Quietinha na minha, mas amém, amados. E eu orei ao Senhor e o Senhor foi me dando a palavra. Só que nessa semana foi uma semana muito complicada. Eu falei, uau, Senhor, o Senhor me dá a palavra de autoridade, pisar serpentes, escorpiões. E eu passei mal, lascado, com dor, assim, coisa terrível. Estava na reunião lá, saí mais cedo lá da pastora Zanida. Eu falei, não é possível. O Senhor me deu autoridade, eu com essa dor insuportável, que não dá nem para falar. E aí, sentei e comecei a falar com o Senhor. E o Senhor foi ministrando ao meu coração. E ele me fez essa pergunta, né? Que foi para a liberdade que ele tinha me libertado. Cristo nos libertou. Só que muitas vezes, amados, nós nos sentimos presos e não sabemos que estamos presos em muitas coisas das nossas vidas. E eu queria discorrer com você hoje e realmente perguntar para você, né? Você, mais uma vez, se sente livre? Eu estava semana retrasada ministrando lá na Armênia, né? Conversando com umas irmãs, nós fizemos um elas lá. Eu falei, interessante, porque muitas vezes nós pensamos, eu fui no encontro, eu isso, aquilo, eu fiz curso de libertação, eu sou livre, realmente, Cristo nos libertou. Só que muitas vezes nós mesmos nos aprisionamos através de muitas circunstâncias sobre as nossas vidas. Então, às vezes a gente fala, mas o diabo é o diabo, não é o diabo, não. Sabia que eu ouvi isso do pastor muito precioso, pastor Gilberto? E ele falou, olha, o nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Não é verdade? E eu queria ver aqui também, lá em Paulo, cadê? Deixa eu ver onde eu coloquei aqui esse versículo. Não, está mais para frente aqui. Não, está aqui, ó. Eu quero ler para você aqui. Romanos 12. Eu vou ler rapidinho aqui. Acho que dá para projetar ali. Capítulo 12 de Romanos, do 9 ao 21. Paulo diz assim:
O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Será que realmente nós temos sido pacientes na tribulação? Eu estou falando porque isso é para mim também, amados. Muitas vezes a gente passa por circunstâncias na vida e a gente não entende e não fala, ai Senhor, mas por que será esse momento? O que eu estou passando? Qual o crescimento? O que o Senhor quer dizer com essa situação? Mas não, já sai chutando o pau da barraca. Então vamos lá. Na oração perseverante. Você tem perseverado na oração? Você tem gastado tempo nessa presença tão preciosa do Senhor? Mas continuando aqui. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade, abençoai e não amaldiçoeis. Cuidado com a nossa língua. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, concedei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Uau! Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. A quem pertence a vingança? A você? Vem das nossas mãos? Somos nós que vamos fazer? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Você vai deixar ele morrer de fome? Não, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. E nós, como seres humanos, realmente, muitas vezes, a nossa carne milita contra o espírito. Uau, eu sou crente, como eu falei, já fui no encontro, já fui liberto. Não vou. Mentira. Não estou falando, não, somos libertos sim. Mas, gente, fala para mim, se for alguém me levanta e vem aqui. Não, é verdade, a gente cai no erro todos os dias. Se a gente não acordar e buscar viver para o Senhor continuamente, constantemente, a gente vai viver caindo toda hora. Não é verdade? É mentira minha, sim ou não? Não. Ué, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, o pastor, esposa de pastor, nós passamos as mesmas coisas e às vezes até pior. Não é verdade? E se a gente não buscar se fortalecer no Senhor, uau, o que vai ser da nossa vida? Então nós precisamos realmente viver. E como viver tudo isso que Paulo tem falado? Uau! Porque Paulo passou por tantas situações na vida, e não é só Paulo, gente. Se a gente for pegar a nossa palavra, que eu falo, se não for a palavra que nos sustenta e nos liberta, nós não vamos conseguir viver. E a cada ano que passa, realmente o mundo está ficando insuportável. Está ficando hiper difícil da gente viver, da gente conviver. Por quê? Porque hoje em dia ninguém mais tem paciência para conversar um para com o outro. Não tem. Você vai no mercado, Ontem, isso, meu filho mudou, aí fazendo a mudança lá, o César ajudando lá, né? E aí acabou de colocar um sofazinho para entrar no elevador, o síndico faltou soltar os cachorros em cima. Eu falei, gente, nossa, em vez dele falar assim, bem-vindo, né? Vocês estão mudando aqui, né? Não. E o César falou assim, ficou indignado. Eu falei, meu Deus, mas o que vocês fizeram para o homem, que o homem está desse jeito? Uai, não fizemos nada. A gente só está levando, né? Então, assim, as pessoas por nada, elas estão nervosas, elas estão sem paciências. Mas por quê? Porque nos falta algo. E esse algo, realmente, como o César falou, eu não estou aqui falando da presença do Senhor, mas não tem como a gente ministrar sem falar da presença, sem falar do poder, não é verdade? Eu falei, se a gente for discorrer na palavra de Deus, eu falo que a Bíblia é a carta mais linda, né? A única carta que o nosso noivo apaixonado deixou para a noiva. Só que, o que a gente faz com essa palavra, gente? Você acorda de manhã, você vai fazer o quê? Você vai lá se deleitar na presença?
Acho que a maioria não faz isso. Por quê? Porque esse mundo, como diz o pastor Luiz, realmente é do maligno. Só que se a gente não abrir os olhos, nós vamos fazer igualzinho ele. Aí acorda e faz isso, faz aquilo. E trabalha aqui, trabalha ali. Aí quando está cansado na hora de dormir, deita lá, Jesus, obrigado. E dorme. É que Deus é maravilhoso e é misericordioso. Eu sei que Deus é gracioso, que nós vivemos na graça. A graça é Jesus, não é verdade? Só que se a gente não realmente fizer a nossa parte, nós não vamos viver essa vida que Paulo falou. Viver o melhor de Deus, comer o melhor de Deus. Lá em Gênesis 1:26 diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E nos deu o quê? Autoridade para governar. Então nós precisamos saber e aprender a governar a nossa carne. Nós precisamos governar o nosso dia a dia, porque a gente acorda, tudo é muito corrido. As pessoas realmente não são fáceis, são difíceis. E a gente, a cada dia mais você olha depressão, né? Você olha a irmã tentando se matar, é o jovem, o adolescente, a criança sendo abusada. É terrível. Não adianta a gente fechar os olhos para esse mundo caótico que nós estamos vivendo. Não adianta falar, eu não quero ver isso. Está sendo muito, mas muito pior do que nós imaginamos. Outro dia eu estava perto de uma pessoa muito preciosa, mas eu fiquei até meio assim escandalizada no meu íntimo, porque ela falou assim, não quero saber nada disso, não quero saber se a criança sofre. É uma pessoa, né? E eu fiquei tão triste no meu coração, falei, Senhor, tenha misericórdia. Porque as pessoas estão fechando os olhos para tudo que está acontecendo. Ninguém quer sofrer, não é verdade? Ninguém quer pagar o preço. Mas nós fomos criadas e fomos criados para isso, para sermos a semelhança de Cristo. Se a gente não buscar isso, se a gente não buscar se indignar com tudo que está acontecendo. Hoje eu fiquei triste, eu falei para você, nossa Senhor, estava tão lindo lá a festa que teve, né? Lá em Israel, e agora de madrugada, bombardeio, tudo isso acontecendo. E eu falei, as pessoas estão fechando os olhos, estão brincando. Gente, olha, eu vou falar, isso é de mim, Ana Paula. Eu sinto que nós estamos vivendo as últimas dores. Aliás, as últimas não, os começos das dores. E nós estamos o quê? Passivas. E nós precisamos entender como que nós vamos dominar toda essa situação e lidar com elas. Mas nós não precisamos e não devemos fechar os nossos olhos. Nós precisamos, aliás, deixar o quê? Deus agir através de nós. Por quê? Porque nós nascemos para governar. Governar sobre a enfermidade. Governar sobre a hipocrisia. Governar sobre aquele que não quer andar segundo a milha, que não quer ajudar o próximo. Nós não temos que fechar os olhos para isso. A palavra fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Que esperança é essa? Se você olha, as pessoas estão sem esperança. Na própria igreja, a gente olha, a gente conversa, e a gente vê cada olhinho ali, tudo sem esperança. Eu falo, Senhor, me dá discernimento, me dá esse amor, me dá essa dor, me dá essa compaixão para eu sentir, para que eu possa, em ousadia, sabedoria, me levantar em oração e ajudar esse próximo a essa próxima. E foi para isso que eu e você nascemos. Nós fomos feitos à semelhança de Cristo. E o que Cristo fez na terra? Ah, mas Cristo era homem. Era igualzinho a nós. E o que você tem feito? Eu não estou aqui para te acusar, não. Já falei, a palavra foi para mim, é para mim. Eu sou a primeira a vir aqui no apelo. Não é isso. Mas eu só quero abrir os seus olhos, como o Senhor tem aberto o meu. Por quê? Porque a gente acaba nos acomodando. Nós fomos chamados para uma comunhão íntima com o Senhor, em que todas as coisas, elas são possíveis para nós que cremos, e nós fomos realmente criados e parecidos com eles, mas muitas vezes nós não vivemos assim, e vivemos numa prisão. Muitas vezes achamos que somos libertos, e não somos, estamos presas aos padrões deste mundo. Por quê?
Uai, porque você tem que ser assim, você tem que andar assim, você tem que fazer dessa forma, porque o padrão hoje é assim para os homens, musculosinho, as mulheres magérrimas, com botox, senão você é feia, senão as pessoas te olham de lado, cai por terra. A nossa semelhança é Cristo, que o brilho do Senhor venha sobre as nossas vidas, que nós venhamos a refletir Cristo aonde nós formos, aonde você pisar. E tudo começa onde? Dentro da tua casa. Não adianta você querer edificar algo se dentro da tua casa não tem nada que está acontecendo que alegre a presença do Senhor, o coração do Senhor. Como está a tua casa? Como que está a tua vida? Como que está a tua família? Como que você está? É tão bonito a gente sorrir, se alegrar, mas será que no fundo do seu coração você está assim? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente sorri por fora, mas por dentro nós estamos chorando. Só que Cristo nos chamou realmente para a liberdade. Foi para isso que Ele nos libertou. E essa liberdade a gente só consegue na presença dEle, na busca dEle. E com essa ousadia que Ele dá. Porque nós nascemos sim para pisar serpentes e escorpiões. Não vivemos a vida fácil. Nunca, olha gente, eu falo, se a gente for dar testemunho aqui, é de casamento difícil. Se eu for falar do meu testemunho, pastor César, ixi, vai tempo aqui. Passamos perrengue na vida. E ainda passamos lutas. Mas não desistimos, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso auxílio, socorro bem presente na tribulação. E que você possa essa tarde pedir para o Senhor te libertar sim. Senhor, o que está me aprisionando? O que o Senhor quer que eu faça, aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando, porque nós nunca somos o supra-sumo, não somos, né? Não somos a cereja do bolo, não somos. Olha só, nós precisamos nos render a cada dia ao Senhor. Uma vez eu ganhei um livro da pastora Rosana, acho que a Rê também deve ter ganhado, na época que a gente andava junto, fala sobre rendição. E fala que rendição é a melhor coisa. Aí nesse livro ela fala, não, é a única coisa. Se nós não nos rendermos aos pés do nosso Senhor e ouvir o que o Espírito Santo quer de nós, nós vamos viver uma vida de mentiras. Nós vamos viver uma vida de hipocrisia. É o que Paulo está falando lá na palavra. Só que não foi para isso que Cristo nos chamou. Ele nos libertou, nós temos que viver o melhor. Ainda que você esteja vivendo uma situação difícil, seja uma enfermidade, seja de casamento, seja de criação de filhos, eu não sei o que é, mas Cristo já te deu a solução, ainda que os seus olhos carnais estejam vendo a situação, mas olhe com os olhos da fé, que os seus olhos naturais possam ver. Eu vivi isso no meu casamento, onde meu casamento estava destruído, não éramos ainda da videira, meu menino era pequeno, ainda não tinha Vitória. E eu falava, ai, é verdade, chega. E Deus falou, o quê? Seu marido vai ser pai de multidões, minha filha. Aí eu, quê? Meu marido, pai de multidões, fazendo tudo isso? A acusadora, né? Como que é aqui a mulher de Davi, né? A Mical, olha a Mical. E resumindo a história aqui, né? E fui lá perseverando. E eu lembro que eu jejuava, estava magrela, meu filho. Nossa, mamãe, você está fazendo 40 dias sem comer, que você não come, né? O Cezinha, eu tinha 6 anos na época. Eu, ô Jeová, e nada de nada acontecia. Porque eu achava que eu fazendo jejum, as coisas iam mudar. Mas não era o meu jejum. Era eu estar o quê? Ouvindo do Senhor. Eu tendo essa autoridade e sabendo que Ele me daria todo o poder para abrir a boca e ir contra as obras do inferno. E a mesma coisa, eu e você somos assim. Se nós não nos levantarmos em autoridade e saber que nós nascemos para governar, porque o Senhor falou isso. Amém? Então eu não sei o que você está passando hoje, mas abra os olhos, abra seu coração. Deus te deu autoridade, minha irmã, meu irmão. Seja guerreiro na sua casa, seja guerreira na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na tua escola. Faça a diferença. A diferença é quando a pessoa olhar para você e ver nas suas atitudes. Por quê? Nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas próprias palavras. Eu acho que é muito simples. Para mim não é não, viu? Subir aqui e ministrar. Não é, né, Pam? Ver. Mas assim, talvez é muito fácil. Mas não é não. Porque eu quero falar
o que está dentro do meu coração. A boca fala, o coração está cheio. E eu falei, Deus, então o Senhor me ajuda, porque eu quero ser um testemunho vivo. Eu quero falar o que enche o meu coração. E o que enche o meu coração é ver os meus irmãos, é ver as minhas irmãs buscando o Senhor, sendo governado não por esse mundo, mas sendo governado pelo Teu Espírito Santo. Aonde a direção vem da onde? Vem do alto. Olha só, Deus deseja habitar não somente em alguns, mas numa geração inteira e corajosa. Uau, nós temos aqui. Eu ia falar litoral, viu? Aqui é litoral interior, né? Litoral é daqui 2 semanas. Mas nós temos aqui o pessoal de Jundiaí, Indaiatuba, e eu sei que vai crescer muito, mas Campinas, né, pastor, vai avançar grandemente. E sabemos que o Senhor tem maravilhas. Essa conferência foi chamada o quê? Saídos para fora. E eu quero que Deus vai tirar essa noite, essa tarde, tudo que está dentro de você para fora, para que você possa realmente ser um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, ousado, uma criança, um juvenis. Que você possa abrir a sua boca e testemunhar do poder do Senhor, da grandeza do nosso Deus, que esse Deus poderoso nos fez para quê? Você acha que é para viver? É gostoso viver as coisas boas, é gostoso comer bem, é claro, é lícito também, eu não sou contra não. Mas o mais importante é nós sermos direcionados por esse poder, por essa unção. Olha só, voltar aqui. Eu estava falando nessa geração inteira que é corajosa, imbatível, que ama servir. E realmente são aqueles que estão dispostos a se render completamente ao imensurável amor de Jesus. Porque Ele nos ama. Gente, pense uma coisa. Nós somos eleitos. Nós fomos escolhidos. Eu falo para os meus filhos. E hoje falo para os meus netos, são tão pequenininhos. Eu falo, olha como nós devemos ser gratos todos os dias. Que nós somos escolhidos pelo Senhor. Pensa no que você está vivendo aqui. Nós não temos noção, não é só você, o que nós vamos viver na eternidade. Porque a nossa pátria não está nessa terra não, gente. Nós estamos aqui para quê? Para levar aquela multidão de adoradores que glorificam o nome do Senhor. As nossas crianças, juvenis, jovens, adultos, senhores, senhoras, anciãos. Para desfrutar do melhor de Deus, que não está nessa terra. Mas nós precisamos ser referenciais aqui. E sabemos que não é fácil ser referenciais. Porque em todo tempo a nossa carne milita contra o Espírito. É mentira minha, porque a minha milita. Toda hora eu vou fazer uma coisa, eu penso. Aí outro dia o Senhor falou assim para mim. Eu penso demais, sabe? Acho que mulher pensa muito mesmo, misericórdia. O Senhor falou assim, filha, basta cada dia o seu mal. Sabe, eu pensando de coisas assim, aqui pro ano que vem, que não sei o quê, né? Que agitadinha, né? Não? Eu falei, olha só. E aí o Senhor falou assim, filha, para. Você confia mesmo em mim? Não é Marcela, eu falo agitadinha, que a Marcela é bem agitada, né, Marcela? É bênção demais, amo vocês. Mas sabe o que acontece? A gente não para ouvir o Senhor. A gente não para ouvir o Espírito Santo. Sabe, gente, eu já me perdi tudo aqui, mas faz mal, não deixa eu desfazer. O Senhor fala lá na palavra dele, né, que quando Jesus foi, ele deixou o Consolador. Não é verdade? Falei, Deus amado, se não fosse isso, eu já estava, acho que morta. Pelo amor de Deus. Então, esse Consolador, que é o Espírito Santo, ele quer falar com você essa tarde. Ele quer falar ao seu coração. Filho, filha, para. Seja livre. Tira todo o peso. Tira todo o cansaço. Tira toda a acusação. Tira toda a insegurança. Tira todo o medo. Eu sou contigo. Olha, eu não lembro o versículo não. Mas tem uma parte na palavra, um versículo aqui, eu não lembro, porque eu não sou difícil de guardar versículo, mas que fala que o Senhor jamais, nunca nos abandonará. Nunca, entendam? Então você não está abandonado ou abandonada, e nem eu. Porque nós temos um Deus, um Pai de amor, que nos criou a altura, a estatura do varão perfeito, seu Filho Jesus. Para quê? Para viver e comer o melhor dessa terra. E muitas vezes a gente acha que viver o melhor dessa terra está numa
casona. É gostoso, eu não sou, não é, mas entendam o que eu estou querendo dizer para você. A melhor casa para você estar é no centro do coração do Senhor. É você ouvir de manhãzinha o Senhor falar assim, bom dia, o Espírito Santo falar, filha amada. Sabe, gente, eu sempre assim, sou muito diferente do meu marido, né? Ele é muito ousado, eu sou muito na minha aqui. Mas quando eu enfrento o diabo, eu viro uma fera, sabe? Sou bem... E já passamos situações na vida. E teve um dia que eu estava mal, triste, lá no meu quarto orando. A Vitória ainda era pequena. Hoje está com 23 anos, casada, tem um neto lindo. Cezinha também casada. E eu lá, falando ao Senhor. Aí ela chegou, só fez assim em mim. Aí eu olhei assim para ela, eu ia falar, tipo assim, né? Ô Vitória, deixa eu orar, sabe assim, meia brava. Aí ela olhou e falou assim, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu falei, fala, Vitória, tipo assim, né, também. Aí ela falou assim, ela aprendeu comigo, gente. O Espírito Santo falou assim para mim falar que a senhora é a menina dos olhos dele. Ai, gente, eu desabei a chorar, porque o Senhor, muitos anos atrás, sempre falava muito ao meu coração sobre isso. Mas tem momentos que a gente parece que esquece, sabe? De buscar essa presença, essa força, essa ousadia do Senhor. E se depara com situações que muitas vezes nos constrange e nos amarra. E nós ficamos ali, ó. E não somos libertos. O medo muitas vezes, sabe? É verdade que a nossa mente, ela precisa ser blindada pela palavra do Senhor. Se não é a palavra, é que nos liberta. Eu falo, gente, é verdade. Se eu não ler a palavra, eu vou ser igual uma mulher chata mesmo. Vou, porque eu sou pequenininha, mas eu sou criquinha às vezes, sabe? Falo que não deve falar. Então, por isso que eu busco me encher cada dia mais da palavra. Porque eu quero ser a semelhança e a altura e estatura de Cristo. Às vezes o meu filho brinca, fala, não, ó Espírito Santo, lá na igreja as meninas, ó Espírito Santo chega, não fica até morrendo de vergonha, ó, mal sabe elas, vou mandar elas ir lerem em casa, né? Mas eu falei, Senhor, me ajuda. Aí eu comecei a ficar cada vez mais constrangida, né? Porque eu falei, oh Deus, o ministério começa dentro de casa, não é verdade? E Deus, Ele quer isso para nós, que nós venhamos a viver o melhor. Por quê? Lá em Marcos fala, 9:23, tudo é possível ao que crê. Então eu tenho certeza, como você crê que há um Deus poderoso, que é um Pai de amor, que te criou a altura, estatura e semelhança dEle. Você não vai viver aprisionado com tudo que nós estamos passando. Se você olha para cá, se você olha para lá, você tem medo de sair? Você tem medo de morar numa casa? Você tem medo de fazer um curso? Eu lembro quando nós viemos para São Paulo, a gente morava em Santos. Minha filha começou a fazer faculdade. Ia começar ainda, né? Aí nós fomos lá para a Armênia, fomos de metrô. Aí ela começou a ficar assustada. Que isso? Era 5:30 da tarde. Que todo mundo está correndo? Falei, não filho, o povo está saindo do trabalho. É muita gente, tem que andar rápido, senão o pessoal te atropela no metrô, passa em cima de você. Ela começou a ficar apavorada. Gente, ela teve mesmo, tipo depressão, síndrome do pânico. Falei, diabo, né? Mas a gente também não é só o diabo, a gente precisa tratar também. Mas, entendeu? E a bichinha é ousada, é arretada também na palavra, na presença. Mas o que eu comecei a perceber? O mundo começou, ó. Aí eu comecei a me apertar, coitadinha. Eu falei, oh Deus. Falei, ó, você precisa fazer, vai ter que ir trabalhar, filha. Lá em Santos eu levava ela para a escola, levava na cela. Veio para cá, São Paulo. Gente, nem dirigi mais em São Paulo, eu dirigi. Eu mesmo também fiquei, sabe, aprisionada. Mas falei que eu vou me libertar disso. E aí, ela falou, tá bom. Falei, não, filha, aqui isso é com você. Aí ela falou, tá bom, mãe, vou arrumar emprego. Falei, você precisa pagar a sua faculdade. Não dá para o papai ajudar. A situação virou bem. Resumindo. E sempre assim, sabe? Incentivando, olha, o Senhor é contigo, vai. E ela foi. Aí ela, nossa, eu fui lá na República. Só que é de um ladinho do outro, acho que é a República da Luz, né? Andei tanto, que não sei o quê. Falei, então, Deus é contigo. Mas no meu coração, gente, apertadinho, sabe? E a bichinha, não é que ela conseguiu mesmo um emprego de jovem aprendiz, né? Então foi bênção. Mas assim, se a gente não perceber, os nossos filhos estão sendo aprisionados por muitas coisas. Né? Ainda que doa em nós. Eu falei, ai meu Deus. Aí fui morar em frente à Armênia. Aí lá, gente, é bastante travesti, bastante drogado na nossa rua. Aí, uma situação difícil. Aí eu falava, Senhor, Tu és comigo. O Senhor me trouxe aqui, o Senhor trouxe meus filhos aqui. Senhor, não deixa minha menina sair e ver coisa feia. Tinha prostitutas na rua.
Olha, gente, mas Deus sempre guarda, né? Deus é lindo, maravilhoso. Mas o que eu quero deixar aqui para você? Que realmente nós precisamos o quê? Abraçar esse mover do Senhor. E saber que você nasceu para governar. Deus te deu. Não é lá em Gênesis fala, acho que é 26, né? Que fala que realmente o Senhor nos deu domínio sobre todas as coisas. Você governa lá teu cachorrinho, você não vai governar o quê, gente? Se você é grandão, o Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. E eu nasci para fazer a vontade do meu Senhor. Amém? Então eu creio. Vamos voltar aqui, olha só. Fomos criados para dominar como Deus domina, em generosidade e em bondade, sem servir a si mesmo, mas sempre pelo bem maior aos outros. Paulo falou lá. Muitas vezes, né, a gente pensa, não, eu tenho que ser servido. Eu, particularmente, eu gosto muito de servir. Eu aprendi isso com meu pai mesmo. Sempre foi uma pessoa que serviu muito. E eu gosto muito de servir. Eu amo servir. Eu falei, eu acho que eu nasci para isso. Mas, às vezes, quando a gente conhece pessoas e Deus vai nos colocando junto e vai trabalhando uma com as outras. Que acha, porque hoje eu sou um discipulador, líder, me serve, carrega minha bolsa, entendeu? Eu sinto o prazer de poder servir a minha pastora Zanilda. Olha, meu Deus, né, Marcela? Isso para a gente é um privilégio, não é verdade? Mas tem pessoa, e ela é muito simples, né? Mais simples, mais humilde que nós. Coraçãozão ali, meu Deus, como eu aprendo com ela. Mas o que eu quero te dizer? Que muitas vezes você está numa empresa, mas você quer o topo. Eu sou gerente, eu tenho que... Mas aqui fala que nós somos criados para dominar em generosidade. Porque Jesus dominava como, amados? Lavando o pé dos seus discípulos. Servindo. Não é verdade? Como que eu vou falar? Expulsando, né, demônios. Falando de Maria Madalena. Falei, uau, Deus, quantas coisas que nós temos na palavra de Deus. Mas eu quero ler um versículo para você, muito joia também, que fala lá em Colossenses 3,16. Tudo isso são versículos fortes, porque eu falo, Deus, o Senhor fala bem, às vezes o Senhor usa o cajado assim comigo, sabe, bem, uau, e a gente vai aprendendo. E o que é bom para mim, eu quero passar para vocês também. Mas diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, não é a palavra da Ana Paula. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Sabedoria de quem? Lá do Senhor do alto. Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais de gratidão em vosso coração. E muitas vezes o nosso comportamento, as nossas atitudes têm sido muito diferente. E eu quero trazer a você que você abra o seu coração essa tarde, para que você venha buscar do Senhor a mudar o que precisa ser mudado na sua vida. Eu falo, Senhor, nós estamos em constante transformações. É igual a metamorfose lá, né, da borboleta. É o tempo todo. E a gente precisa abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo de Deus realmente mudar a nossa vida. Nós somos provados todos os dias para sermos aprovados, não é verdade? Então, qual tem sido a sua atitude em palavras para com o teu próximo? Quando você está bravo, porque é muito fácil quando você está lá feliz com a pessoa, com o maridinho. Mas quando um pisa no seu calo ou te dá uma palavra que você tem vontade de pegar assim, não é verdade? Porque a gente tem, vem falar que você não tem. Gente, eu honro muito meu marido, sabe? Ele não está aqui não, né? Hoje até falei para ele que eu ia... Ele gosta muito de encher o meu saco, sabe? Falar, eu sou o seu Senhor. Eu falei, não, meu Senhor é Deus, depois é você. Calma aí. Né? Mas ele brinca muito. E às vezes eu fico brava com as brincadeiras, sabe? Falei, você está querendo me humilhar? Ele, não. Eu falei, nós andamos ali lado a lado. Mas deixa eu falar uma coisa, muitas vezes nós nos sentimos humilhados também com o que as pessoas falam de nós, não é verdade? Mas a pastora Zanilda fala sempre isso, não importa o que falam de mim. O que importa é que o meu Deus pense de mim, que o meu Deus fale de mim. Claro que nós queremos ser referenciais, mas nós estamos aqui para dominar sobre as trevas, porque esse mundo jaz no maligno. Só que o seu inimigo... não é o seu amigo do lado aí, não é o seu amigo da escola, do trabalho, seu gerente, não é verdade? Nós precisamos discernir que realmente, claro que o diabo existe, e ele está todo tempo ao nosso quê?
derredor. Então, que nós possamos minar os poderes das trevas e estabelecer o domínio de Jesus aonde formos. Senhor, aonde eu colocar a planta do meu pé, o Senhor vai me dar por herança. Nós já fomos para um lugar, para cá, para o outro, Guarulhos, Santos para cá, e aí não sei não, meu marido fala que não, mas eu acho que não vai ser o meu fim, né? Eu acho, né, pô, a gente conversa, que vai ser meu fim na Armênia não, né, Rê? Sei lá onde o Senhor vai me levar, vai me mandar, mas eu falei, eu não tenho medo, sabe por quê? E se eu tiver que começar tudo de novo, abrir uma igreja, tudo de novo, começar do zero? Porque é o Senhor quem está à minha frente. E Ele fala aonde eu colocar o meu pé. Então, amado, amada, aonde você colocar os seus pés, o Senhor te deu por herança. Entenda e toma posse disso. Você não é o coitadinho nem a coitadinha. Você é filho amado. O Senhor te deu todo o poder para quê? Para governar. Então, olha só, nós devemos realmente dominar sobre as trevas. E realmente, para minar todos esses poderes, estabelecer o domínio de Jesus, pregando o evangelho do reino. E o reino significa o domínio de quem? O domínio de um rei. E nós somos filhos. Uau, somos príncipe e princesas. E o Senhor nos deu essa autoridade, essa ousadia, esse poder. Poder para quê? Para se achar a última cereja do bolo, como diz o pastor Wilson? Não! Poder para amar. Poder para trazer para perto. Poder para ter uma palavra de conforto ao próximo. E esse é o poder. Sabe, amados, muitas vezes, igual o César estava falando da questão, né? Eu amo muito buscar a presença do Senhor. Eu amo muito, assim, viver assim, as loucuras do Espírito Santo. Só o Senhor nos conhece quando a gente põe a cabeça no travesseiro. Só o Senhor nos conhece em secreto. Nós nunca falamos tudo para ninguém. Mas somente Ele sabe todas as coisas. Não é verdade? E assim, eu já tive muitos momentos muito preciosos com o Senhor. E teve um dia que eu estava orando, eu falei, Deus, mas faz tempo que eu não tenho uns testemunhos diferentes, eu não quero ficar contando para o povo sempre o mesmo testemunho, não é? Porque tá... eu quero viver algo diferente, eu quero que o meu dia a dia seja o alegrar do seu coração. Eu quero poder sair, estar no metrô, estar numa fila de um supermercado, e eu poder fazer a diferença. Ainda que eu sou muito quietinha, muito na minha. É duro arrancar uma palavra minha, né? A Marcela vê, né? Ainda fala um pouquinho, né? Mas eu sou uma das quietinhas lá na reunião. Mas eu falei, não, o Senhor nos criou para governar em autoridade e em poder. Mas falando aqui do Espírito Santo, porque muitas vezes, amados, é claro que o Senhor nos deu dons através do Espírito Santo. Só que muitas vezes isso sobe às nossas cabeças. Não é verdade? Às vezes tem igrejas, não estou falando mal de igrejas, mas o dom de cura. Aí, claro que é lícito as pessoas serem curadas. Quem não quer ser curada? Eu quero ser curado de joelho, de um monte de coisa. Mas aquilo sobe, né? Então é a igreja da cura, a igreja da prosperidade. Agora, uma vez eu ouvi uma ministração de Juliano Som, e eu fiquei impactada. É uma coisa simples que nós conhecemos. Mas e a igreja de negar-se a si mesmo? Né? E a igreja de olhar para a cruz? Cadê? Onde que está essa igreja? Falei, uau, Deus, é verdade. É muito bonito você fazer, né, se sobressai, como o César estava ministrando aqui. Mas não é isso que Deus quer, não. Deus quer que você negue a si mesmo. Deus quer fazer a diferença através dele, através de você. E nós precisamos entender isso. Que o ministério de Jesus, realmente, Ele nos deu, né, e nos fez para sermos uma comissão, para fazermos a diferença. E o Senhor realmente almeja isso em todos nós. Olha só, usar o poder e a autoridade de Deus para continuar o ministério de Jesus é fazer da forma como o Senhor fez, né? O coração voltado ao relacionamento. Isso é muito importante, mas como é difícil nós nos relacionarmos. Não é verdade? Em casa já é difícil, eu fico imaginando no trabalho com outras pessoas, seja dentro da igreja, porque sempre vai ter uma coisinha de milindre. Tá vendo? A irmã me cumprimentou. Ó, o irmão passou. Ó, não é verdade? Fala se é verdade, eu sei disso. Gente, eu lembro que quando eu era de uma outra igreja, eu nem sei que hora que eu tenho que coisar, né? Ainda tem bastante tempo, né? Não sei, vocês me falam aí. E aí eu lembro que eu não, já estava na outra igreja, não era videira. E eu falei, nossa, ninguém vem falar comigo? Não sei quem que eu me achava que eu era. Eu estou sentada aqui, ninguém fala nada, ninguém faz. É porque, aí depois que eu entrei na videira, eu entendi. Que a gente chega na videira, vem todo mundo. Né?
Mas não é não. Mas Deus quis trabalhar comigo. Falei, mas por quê? Por que que você não vai até as pessoas e cumprimenta as pessoas? Ai, Jesus. Mas eu fiz isso, gente. Demorei, viu? Demorei. Mas fiz. Posso falar? Gente, oh Deus amado. Até hoje a gente tem contato com aquele povo daquela igreja lá que nós éramos. Povo abençoado também. Mas por quê? Porque eu fiz o que o Senhor pediu para eu fazer. Eu achava, não sei o que eu achava lá. Falei, deixa, acho que eu nem estava me convencendo, mas convertida eu não era não. Mas a gente vai aprendendo, né? Dia a dia nós somos moldados. Amém? Olha só, o coração de Deus, desde o primeiro dia, realmente desejava ter o quê? Um povo que Ele amasse, como Ele, né, ensinasse esse povo a dominar. Né? E vocês sabem de toda aquela história da criação, de Adão e Eva, que uma coisa muito linda, sabe, gente? Vou falar aqui. Nós fomos criados, sabe para quê? Fazer discípulo, não, também. Sabe para quê? Para levar a glória de Deus em todos os lugares. Nós somos criados para glorificar ao Senhor. É isso que nós somos criados. Oh, gente, a palavra de Deus, ela é tão simples. A Bíblia, ela é muito simples. Ela é o que ela fala. Por que que muita gente, às vezes, quer interpretar, sabe assim... Peça discernimento ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que se você pegar o mesmo versículo todos os dias, cada dia Ele vai te dar um maná novo. Não é verdade? Mas às vezes a gente não faz isso. A Bíblia, a palavra, ela é o nosso alimento. Se a gente não se alimentar, a gente vai morrer. E é isso que o diabo quer, nos matar. Mas nós não nascemos para isso. No mundo, né? De glória, esse mundo é o mundo do Senhor. Olha só, quanto mais as pessoas carregam a presença, essa glória do Senhor, né, em todos os lugares, mais, é claro, nós alegramos o coração do nosso Deus. Por quê? Porque a terra ela é coberta com a glória do Senhor. O mundo jaz no maligno, mas o Senhor fez a terra. E nós temos que ter domínio sobre ela, domínio sobre todas as coisas. Amém? Vou passar aqui, vou pular que tem um monte de coisa. Mas eu quero ler um versículo maravilhoso, eu já chego nele aqui, olha só. Repitam comigo assim: governo, autoridade e poder. Deus tem um povo, sabe, que Ele elegeu, que somos nós. E como eu já falei, para governar. Aí eu falei assim, Deus, tá bom, tudo isso. Então me dá um versículo. Só que Deus já me tinha me dado esse versículo, eu não lembrava onde estava, sabe? Aí eu falei, ai Senhor, onde que está lá? E o governo estar sobre os seus ombros. Não lembrava, gente. E aí, eu, obviamente, né, fui lá no Google. E falei, e aí estava lá, em Isaías, que eu quero ler para você. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Entenda que não tem vírgula aí, ó. Cadê? Aqui, ó. Maravilhoso conselheiro. Tem gente que fala maravilhoso, depois não, ele é maravilhoso conselheiro. Pensa bem quando você vai aconselhar uma pessoa e você busca essa presença do Senhor, fala, eu quero ser essa conselheira maravilhosa. Usa a minha boca, Jesus, para aconselhar em amor, em sabedoria, tudo que essa pessoa precisa. Quando eu vou atender as pessoas, eu falo, ai Jesus, o que eu vou falar? Aí o Senhor fala, não vai falar nada. Você vai falar só o que eu te falar para você falar. Não é verdade? Então é assim, porque nós somos guiados pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E aí, olha só. Deus forte, Pai da eternidade. Pensa bem, a gente não consegue mensurar o que é essa eternidade. Príncipe da paz. Que paz? A paz que nós não temos hoje. Deveríamos ter. A paz que excede todo o entendimento. É essa paz, meu amado e minha amada, que Deus quer te dar essa tarde. É a paz que nós muitas vezes não temos com as circunstâncias que vivemos, com o mundo em que vivemos. Mas o Senhor quer que nós tenhamos paz. Por quê? Se você não tem fé, como que você vai viver em paz nesse mundo caótico? Não é verdade? O Senhor fala, né? No mundo tereis no mundo tereis tribulações, né? Mas tem de bom ânimo. Então, Senhor, dai-nos essa tarde esse bom ânimo. O que Cristo carregou nos ombros, fala para mim.
Eu estava orando ao Senhor. Falei, Deus, eu não sei se eu estou interpretando certo ou errado, mas vou falar lá. E eu fiquei pensando, eu falei, uai, o seu governo está sobre os seus ombros. Aí eu busquei algumas coisas, não achei nada. Mas eu falei, Senhor, para mim a única coisa que eu consigo enxergar é a cruz. Não é verdade? Olha só, hoje nós podemos dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós temos acesso ao trono através da morte, da cruz e da ressurreição. Em Lucas 10:19 diz, eu vos dei autoridade, já falei várias vezes, para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada nos fará mal algum. Entenda, fala assim, nada me fará mal algum. Amém, toma posse disso, não fala só da boca para fora não. Eu tenho aprendido a tomar posse, porque vem o dia mal. Todos os dias, né, Rê? Às vezes a gente conversa assim, ai, Deus da glória. Ainda bem que a gente conversa, que tem que ser muito gostoso pra gente. Isso é muito importante, né? A unidade. Por quê? Porque realmente tem o dia mal. Mas entende, pede, Senhor, me dá aquela paz que excede todo entendimento. O Senhor falou e realmente o Senhor nos deu poder, autoridade e poder. Quando você governa através da poderosa mão de Deus, o Senhor realmente, Ele deixa o Espírito fazer, o Espírito Santo fazer através de nós maravilhas, prodígios e maravilhas. Então entenda que realmente o Senhor te chamou para governar em autoridade e em poder. Há uma colheita, amados, gigantesca sobre este mundo. Deus está fazendo e vai fazer muito mais. Nós não temos nem noção o que está por vir. Está por vir coisas boas, sim. Ainda que estamos vendo e vai piorar, a gente sabe. Mas está por vir algo poderoso. E essa colheita gigantesca, que quando nós chegarmos lá na eternidade, falar, eis-nos aqui. Quando você olha, você fala, uau, Senhor. Mas não foi eu quem fiz, foi o Senhor através de mim. Amém? Olha só, nós estamos à frente, governando com Cristo. Nós somos o seu corpo na terra. O único que Jesus, né, que muitas pessoas verão através de você. O único Jesus que as pessoas virão através de vocês. Não é verdade? A gente já contou histórias aqui, acho que muitos já sabem, que teve, eu não sei onde foi isso, foi um livro que eu li também, foi num lugar aí, e um missionário estava lá, tudo, ficou nessa tribo. Eu não sei se ele morreu. E aí depois foram lá evangelizar essa tribo. E aí falaram, mas esse homem que vocês estão falando aqui, esse Jesus, ele passou aqui, ele morreu tal dia. Era o missionário que estava lá fazendo a obra. Entendeu? Então eu peço ao Senhor que as pessoas quando olharem para nós, elas possam falar, isso, que o Espírito de Deus habita. Olha só, olha a atitude dela. A vontade de nossa carne, dá vontade de fazer um monte de coisa tudo errado, né? É verdade, porque a nossa carne é mal demais. Mas aí quando você fala, Espírito Santo, olha, às vezes cobrava com César. Aí eu aprendi com a pastora, engula assim. Aí eu falei, Senhor, eu vou orar, me ajuda. Fico quieto, não quero ser mical, entendeu? Entendeu? E aí o Senhor acalma. E aí o Senhor vai lá me mostrar, fala, mas você está errada, Ana Paula, porque tal. Eu falei, amém, Senhor. Mas na hora é difícil. E assim nas nossas vidas. E deixa eu falar aqui, olha só. Então eu vou falar de novo, lá em Gálatas 5:25, fala assim. Se vivermos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Uai, não adianta só você viver e você não andar. Então tudo que você vai fazer, Espírito Santo, me ajuda aí, vocês jovens, né? Que eu sei que é uma geração difícil. Né, meu filho hoje já está casado, mas já foi jovem. Minha filha também está casada, ainda é jovem, 23 anos, é uma vizinha ainda, né? Mas assim, a gente tem bastante jovens da igreja. Mas vocês são preciosos demais. E o diabo quer o quê? Ceifar essa geração de jovens. Mas eu entendo aqui, Deus deu a vocês autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões. Não há nada que vai roubar o poder de Deus sobre a vida de vocês. Quando vocês abrirem a boca, a espada, a palavra afiada vai entrar nos corações. E nós adultos também somos referenciais para esses jovens. Mas o diabo, ele é sujo e ele quer minar a nossa geração. Sabe, amados, uma coisa também que, assim, eu tenho muito temor, não é fácil, é que nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entristece. E muitas vezes nós temos atitudes que não agradam o coração dele. Então, que de tudo nós venhamos a olhar primeiro para ele.
Outro dia eu estava conversando com a minha nora, e ela, mas também a senhora acho que é muito boazinha demais. Eu falei, ó, deixa eu falar uma coisa para você. É, a bichinha arretada, você conhece, né? Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você, mas ela me respeita muito. Eu falei que ela é minha filha e está aprendendo muito. Antes de eu amar meu marido, eu amei e amo Cristo. Entendeu? Antes de eu amar o próximo, eu amo a Cristo. Então, tudo que eu vou fazer para Cristo. Então, eu vou fazer o melhor, não é verdade? Ainda que a irmã, pastora, e eu ouço direto, você é boba demais. A irmã fulana, ciclana, tirando. Falei, irmã, eu amo como Cristo amou. Ó, dá a segunda face, anda a segunda milha, tira a túnica. Uai, que cristianismo é esse que nós estamos vivendo nos últimos tempos? Isso não é cristianismo. As igrejas estão querendo fazer tudo. Eu sou muito chata, sabe? Meu marido, ele é muito pra frente, sou meio arcaica, sabe? E tem coisas que eu falo, não é rei, a gente, né, bem ali. Falei, uai, gente, algumas pessoas lá fora estão perdendo as coisas lá atrás. Não, a gente entristece sim o Espírito Santo. Vigia para você ver se você não cai. Quem é você? Quem somos nós, se não for Cristo em nós? E nós temos que realmente viver e não entristecer, né? Muitas vezes, a gente sabe que o Espírito Santo, ele sente dor. Toda quinta-feira nós temos reunião, culto lá com o pastor Luiz, pastor Zanida, muito precioso. E no louvor, estava tudo muito lindo lá, eu louvando lá com o olhinho fechado. Uau, aquela presença. Daqui a pouco, eu começo a sentir uma dor no coração. E é como assim, eu estava de olho fechado, mas eu olhasse, meu coração estava sangrando. E aí, me veio, eu não vou falar, uma tal cidade aí, o nome de uma cidade. E aí, comecei a sentir, assim, tanta compaixão por essa cidade, mas tanta compaixão. E eu comecei a chorar, mas me dá vontade de chorar copiosamente. E assim, sabe esse chorar escandalosamente? Aí eu segurei, falei, ai Deus, que é isso? Falei, não, isso é do diabo, olha eu. Falei, não, Senhor, eu preciso contemplar a tua presença, né, religiosa. E aí nada, e essa dor. Aí eu falei, não, eu vou conversar com a pastora Zanilda. Aí o Espírito Santo falou assim, não, você vai conversar com o pastor Wilson. Eu falei, mas não vou mesmo. Né? E aí, resumindo, eu fui conversar com ele e ele falou, realmente, Paula, ora por situações, né? Mas por quê? Porque o Espírito Santo, ele geme. Ele tem dor com gemido inexprimível. Imagina o que ele não chora pela tua vida. Por quê? Porque ele quer ver você feliz. Ele quer ver você bem. A alegria formoseia o nosso rosto. Mas nós vivemos num mundo tão difícil que muitas vezes a gente fica carrancudo. Eu mesma... Esse dia atrás, falei, misericórdia. Eu estava aí, não sei, acho que lá para a igreja com o César. Eu estava assim, com a testa franzida, sabe? Cara de brava. Aí ele falou assim, Ana Paula, olha no retro, abaixa aí o espelhinho, olha a sua cara. Aí já fiquei brava, né? Aí ficou mais feia ainda, sabe? Aí eu baixei até, sabe assim? Falei, eu vou pôr botox para ela não ficar dura, né? Mas aí... eu falei, por que eu estou assim? Porque eu estava bem preocupada com a situação, sabe? Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu vou descansar no Senhor, porque o Senhor vai agir através de mim. Eu estou toda perdida aqui, eu não sei até que hora que eu tenho que ir, não. Quanto tempo alguém me fala, pastor Tiago? Até quanto tempo? Eu me perdi tudo aqui. 5 o quê? Hã? Ai, amém. Mas eu estou feliz, né? Glória a Deus, está morrendo de medo de subir aqui em cima, ficar toda perdida. Deus é bom demais, mas deixa eu falar. O que eu quero deixar aqui para vocês é algo muito precioso, né? Que nós não devemos parar o fluir do Senhor. Nós somos, eu creio que o único alvo que o Senhor tem de mudar esse mundo, de mudar essa história, de mudar as circunstâncias, de mudar depressões, de mudar doenças. Não é verdade? E de trazer alegria, trazer um pouco de paz, trazer um pouco de amor para este povo tão lindo e tão maravilhoso que o Senhor criou. Nós somos eleitos, gente, pensa bem. Pensa se nós não fôssemos escolhidos. Ai, pastora, Deus quer todo mundo. Tá bom, Deus quer, mas nem todo mundo quer Deus. E aí? Então, eu falo para minha filha, a gente conversa muito com os meus filhos. Eles casaram, estão todo dia em casa, toda hora em casa, sabe? Né? Toda hora, é muito gostoso isso. Mas eu falo, filha, olha o quanto nós temos que ser grata ao Senhor.
Não é verdade? Porque Deus tem feito tantas maravilhas. E pensa que eles não passam por tribulações, não. Eles passam por situações difíceis. Não é verdade? Mas a gente tem que confiar no Senhor e saber quem nós somos criados para ser. E por quê? Porque é da vontade do Senhor que nós prevaleceremos contra essa vontade. Nossa, olha quanta coisa tinha aqui. Depois eu vou passar um monte de coisa. Nossa, gente, acho que tinha umas 22 folhas aqui. Amém. Olha só, o mover de Deus tem a ver com a cruz que eu havia falado para vocês. A cruz é o ponto central para mantermos a genuidade, né? Genuinidade. Mantendo que as coisas importantes. O trono, ele é o centro. Ele é o reino do Senhor. E o Senhor, ele quer reinar através da minha vida. Ele quer reinar através da sua vida. O ponto central é a sua fé. Use a sua fé para descobrir essa poderosa presença. Não faça nada sem pedir para o Espírito Santo te direcionar. Porque nós vamos fazer tudo errado. Nós vamos agir na carne, o negócio vai ficar feio. Mais feio ainda, né? E isso não pode acontecer. E quando nós buscamos, sabe, realmente governar o que nós temos. Governar a nossa casa. Uai, eu falei que Deus, estou feliz, hein? Porque eu governo também. Estou feliz porque eu tenho autoridade. E eu quero pedir realmente que você tome posse sobre isso, que você nasceu para governar, que Deus te deu autoridade e que Deus tem poder sobre as tuas palavras, que você vai ser usado, meu irmão e minha irmã. Só basta você abrir a boca. O Senhor fala na palavra dele lá: abra a tua boca que eu te encherei. Mas muitas vezes nós nos acovardamos e não abrimos a nossa boca. Não faça isso não. Abra a boca porque Ele vai te usar grandiosamente. Amém? E não vai dar tempo de falar o resto, glória a Deus. Mas olha só, vou fazer o apelo já. Deus é bom demais. Mas eu gostaria de fazer sim um apelo esta tarde. E esse apelo, eu falo que eu sou a primeira a descer aqui, porque não adianta, todos os apelos é a gente, né? O Senhor, Ele vai nos renovando dia após dia. Ele vai nos mudando dia após dia. Mas olha só, você que entendeu o que é ser livre. Ser livre é você viver nessa presença maravilhosa do Senhor. É você ser cheio e cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque tudo que você for fazer através do Senhor, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Você é livre para isso. E se você realmente entendeu que você é algo, uma pessoa preciosa, eleita, que o Senhor te escolheu para fazer a diferença aqui nessa terra, eu gostaria de pedir para você se levantar do seu lugar essa tarde. Se você realmente entendeu que Deus te chamou para você governar em autoridade e em poder, eu também gostaria que você viesse aqui à frente. Eu gostaria de orar por você essa tarde. E eu estou aqui no meio desse apelo, porque a cada dia mais eu peço: Deus, me ajuda, me ensina a governar em sabedoria, me dá autoridade e poder para que a sua boa obra, para que a sua vontade, para que o seu querer seja sobre as nossas vidas. Por quê? Porque o menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é o quê? Maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E hoje nós estamos aqui como guerreiros, como guerreiras, como príncipe e princesas, para abrir as nossas bocas. E o Senhor vai te encher esta tarde. O Senhor vai falar ao teu coração, porque Ele te chamou para guerrear, Ele te chamou para governar, Ele te deu toda a autoridade e poder. E é através de Cristo Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Oh Senhor, aleluia. Oh Espírito Santo. Oh Senhor, menino nasceu como um filho. obrigada Jesus.